Hoje vamos estudar o Salmo 22, um salmo de desespero. O salmo de Davi, quando ele era perseguido por Saul ou quando ele estava em meio à rebelião de seu filho Absalão. É uma petição individual. Ele é semelhante ao Salmo 44. Um grande problema e depois a bênção. Este salmo foi aplicado na vida do Senhor Jesus. Ele é um salmo messiânico. Ele tem muitas aplicações no Novo Testamento. Por exemplo, o verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? O Senhor Jesus falou essas mesmas frases, citou esse salmo enquanto estava na cruz, expressando o seu sentimento de desamparo. Mas ainda o Salmo 22 é aplicado a Jesus na cruz e aos seus escarnecedores, quando Jesus era objeto de zombaria, de xingamento. Ainda o verso 16 de Salmo 22 diz assim: transpassaram-me as mãos e os pés. Uma alusão direta à crucifixão de Jesus, Jesus ser pregado na cruz. Ainda Mateus 27, 35 e Marcos 15, 24 fazem alusão ao Salmo 22, verso 18. A túnica, o sorteio para ficarem com a túnica de Jesus enquanto ele estava crucificado. O Salmo 22, de 12 a 15, também pode ser aplicado sem hesitação à experiência de Jesus, a sua debilidade física. Veja como diz o Salmo: posso contar com todos os meus ossos, os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Era essa a condição do Senhor Jesus na cruz. É reconfortante, irmão, saber que o Senhor Jesus, nosso Deus, passou por tudo isso na cruz, enfrentou o sofrimento, mas que esse sofrimento e a morte para nos salvar, mas que nesse sofrimento ele também pranteou. Veja lá o que o Senhor Jesus disse: meu Pai, se possível, que passe de mim este cálice. O que Jesus estava fazendo aí, irmãos? Ele estava dizendo para Deus o Pai: olha, vamos, se possível, passa, se tiver outro jeito, eu não quero passar por essa condição, eu não quero passar por essa situação. Mas por outro lado, irmãos, logo em seguida ele diz assim: contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Essa deve ser a nossa forma de pedir a Deus, irmãos. Nós podemos pedir a Deus que nos livre dos nossos problemas, que nos livre das nossas aflições, mas devemos colocar sempre: faça-se a tua vontade. O Salmo 22 mostra essa mesma submissão ao Pai. Esse é um salmo de livramento, louvor e celebração das misericórdias do Senhor. Vamos ver esses textos do Salmo 22 que falam do livramento. Versos 20 até 23. Livra a minha alma da espada e a minha vida do poder do cão. Salva-me da boca dos leões. Livra-me dos chifres dos bois selvagens. Declararei o teu nome aos meus inimigos. Louvar-te-ei no meio da congregação. O que Davi estava falando aqui, irmãos? Estava falando que ele confiava no livramento do Senhor. Mais ainda, versos 23, vós que temeis ao Senhor, louvai-o. No mesmo verso ele diz assim, glorificai-o. No verso 25, de ti vem o tema do meu louvor. Olha, é o Senhor Deus que era o tema do louvor de Davi. Mais ainda, verso 26, os pobres comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. O louvor, livramento, louvor. Dessa maneira que Davi estava concluindo o salmo, um salmo de desespero, um salmo de aflição, mas ele estava agora concluindo com livramento e louvor. Ainda mais com celebração das misericórdias do Senhor. Todos os confins da terra se converterão ao Senhor. Todas as famílias e nações adorarão perante ele, pois o reino é do Senhor e ele domina todas as nações. Celebrando as misericórdias do Senhor, celebrando o poder do Senhor.
Mas não estava acontecendo, não estava tudo de ruim acontecendo com ele. Estava, irmãos, mas ele confiava na direção divina. Isso deve ser o nosso exemplo, esse salmo deve ser o nosso exemplo. Quando estivermos aflitos, quando estivermos em provação, saber que apesar das circunstâncias, o Senhor cuida de todas as coisas. E não há maneira melhor, irmãos, de ficarmos tranquilos com relação à atuação divina, com relação à direção divina, do que louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor pelas misericórdias. Louvar ao Senhor especialmente pela sua graça que propiciou a morte do Senhor Jesus Cristo, mas não somente a morte, a ressurreição e a entronização do Senhor Jesus Cristo no reino celestial, para que ele pudesse interceder por nós e para que pudéssemos sermos salvos pelo seu sangue. Deus abençoe a todos e que estudemos com carinho. Como eu tenho dito, tome um tempo, leia o Salmo 22 inteiro, leia meditando, leia colocando Jesus nos salmos, para que possamos todos aprender a bela mensagem do Salmo 22. Um salmo que mostra o desespero, mas que mostra o livramento do Senhor Jesus, o livramento de Deus a cada um de nós. Um salmo de desespero, mas um salmo de louvor. Deus esteja com cada um de vocês neste dia.